Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de Ruby on Rails 6 como API. Meu nome é Paulo Melo e hoje a gente vai para o vídeo Token parte 2. Relembrando da aula passada, a gente criou um token que ele serviu para a gente poder manipular os nossos heroes. Então a gente deixou disponível o index e o show, e a gente guardou conosco um token para a gente poder criar, alterar e excluir. Então, esse token que está com você é um token que você não pode passar para ninguém, que é um token que também foi colocado nas credenciais para poder fazer o batimento. Só que agora o meu intuito é fazer um pouco diferente. Eu vou fazer agora uma implementação em que cada pessoa vai passar o token e aí ela vai poder exibir, manipular os heroes específicos. Então vai poder ter várias pessoas com vários tokens, só que cada um tendo acesso aos seus heroes. Essa é uma forma simples que eu bolei para a gente poder fazer esse curso, só que posteriormente eu vou fazer um curso com uma forma de login com um token mais robusta. Só que nesse curso básico a gente vai usar dessa forma. Eu estou com a IDE aberta aqui, o Visual Studio Code com o projeto. E eu vou abrir aqui um terminal. E nesse terminal eu vou gerar uma migration, que o meu objetivo é eu adicionar na tabela de heroes uma coluna, um atributo, uma coluna chamada token. Então o comando é Rails G de generate migration. Aqui eu vou colocar add token to heroes. E se eu já quiser, eu já posso colocar aqui qual é a coluna token, dois pontos, vai ser uma string. E aqui eu vou colocar dois pontos de novo e vou colocar index, porque eu quero que seja indexado no meu banco de dados por essa coluna. Então eu vou teclar o Enter. Pronto. Se a gente olhar aqui na pasta DB, tem uma outra pasta chamada Migrate, e aqui onde que ele criou o arquivo para a gente. Então o arquivo ele vai ficar dessa forma, né? Ele gera aqui uma coluna na tabela heroes com o nome token do tipo string, e na linha seguinte ele gera já um index para nós na tabela heroes na coluna token. E aqui o que acontece? Nesse desenvolvimento nosso, por enquanto ele ainda está local, e com esse planejamento meu de colocar essa coluna aqui, eu vou também colocá-la como não nula, not null. E aí a gente vai ter que também fazer um outro procedimento. Então aqui eu vou colocar null false. Então eu vou salvar esse arquivo. Só que acontece, a gente tem no nosso banco de dados local, eu adicionei alguns registros. Com esse nulo falso aqui vai dar erro, porque ele não vai poder criar uma coluna que tenha valores não nulos, só que a gente já tem valores no banco. Então eu vou, no meu caso aqui, vou apagar porque não faz sentido mais esses heróis que eu tenho aqui sem token. Então como eu vou fazer isso? Eu vou abrir aqui, ó, Rails C de console. Com acesso ao console, eu posso digitar o comando, na verdade é o model hero delete underscore all. Então ele já apagou tudo. No meu caso aqui ele apagou 18 registros. Então agora eu vou exit para sair daqui. E agora, dessa forma que eu fiz aqui, vou limpar. Agora eu vou poder rodar o meu migrate sem problema. Então o comando é Rails db migrate. Então ele já rodou com sucesso, ele adicionou a coluna e adicionou o index.
E agora, aproveitando que eu já coloquei essa coluna como não nula, eu vou abrir aqui na pasta pp o model, pasta models, e vou abrir o hero.rb. E aqui na segunda linha está lá, validates name presence true. Então aqui eu vou colocar, além do name, eu vou colocar também token presence true. Então eu posso colocar mais de uma coluna para esse mesmo comando de validates aqui, sendo que o final é o presence true. E agora o que a gente vai fazer? Na aula passada eu estava criando sempre um branch. Eu comecei a criar um branch para cada modificação nossa. Então aqui eu vou digitar git branch. Percebo que eu tenho aqui dois branches. Então é a da aula passada e o master. Então agora eu vou criar um branch novo para poder salvar essas alterações que eu acabei de fazer. Então eu vou digitar git checkout -b para ele criar esse branch. Então aqui é 11 token parte 2. Então eu entrei agora dentro desse branch que eu acabei de criar e eu vou salvar o que eu acabei de fazer aqui. Então é git add ponto git commit -m, aqui adiciona coluna token em heroes. Salvei. Então tá certo. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos lá dentro da pasta pp, tem a pasta controllers, aí tem a pasta API. Vamos abrir o Heroes Controller. Então aqui no Before Action Authenticate with Token, eu estava rodando, exceto para Index e Show. Só que agora não, agora ele vai rodar para tudo. Então eu vou tirar essa menção aqui do except. Então colocando dessa forma ele vai rodar agora para todas as minhas actions. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos aproveitar agora que a gente está aqui com o model e eu vou criar aqui um scope, mais um scope, para poder filtrar os registros por token. Então aqui eu vou criar um scope, vou chamar ele de by token. Aqui eu vou colocar flecha. Aqui eu vou colocar um parâmetro que vai vir para mim, token, e aqui eu vou colocar where token vai receber o token. Então aqui eu vou criar esse scope token, ele vai receber um parâmetro que eu vou passar para cá, lá do meu controle, eu vou chamar esse parâmetro aqui de token. Então o token, aí eu vou fazer um where lá na consulta. Então o token lá do meu atributo, do meu banco da minha tabela, vai receber o valor desse token e aí ele vai fazer esse filtro para a gente. Aqui no controller a gente vai ter que fazer então a modificação. A primeira modificação é aqui no index. Então eu vou adicionar aqui o hero, vou colocar aqui by token e aqui eu vou colocar @token. Esse token a gente já vai receber ele daqui a pouquinho, que eu vou mostrar de onde está vindo. Então aqui também no setHero, o setHero ele é executado. Aqui tem uma action, né, que ele executa o setHero para show, update e destroy. Então, para não ficar repetindo, ele gerou um método aqui que é executado para essas três actions. Aqui é a mesma coisa, vou adicionar o by token recebendo esse token. Então eu alinhei
alguns scopes para poder usar aqui nas consultas. E um outro local que a gente tem que fazer a modificação é aqui no Create. Toda vez que for criado um novo Hero, eu já quero que a coluna Token já seja atribuído para ela o valor que vai vir no Header Authorization. Então aqui, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que mudar o que está vindo de parâmetro para poder adicionar esse token. Então aqui vai ser o seguinte, ó, aqui a gente vai pegar o Hero Params que vai vir da consulta que a gente vai fazer lá da URL que a gente vai jogar lá do Insomnia. Aqui eu vou colocar um to_h, ele vai fazer isso daqui virar um key value, né? Então tudo que vier vai ser, por exemplo, name, aí vai ter o valor de name. Então eu estou aqui dando uma forçada para que isso aqui ocorra. E agora eu vou dar também aqui um merge. E aí eu vou colocar aqui no final uma exclamação, que aí eu vou explicar o porquê. E aqui eu vou colocar a informação que token vai receber o @token. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui novamente o terminal e vou rodar aqui, ó, Rails Console. Eu vou criar uma variável aqui, vou chamar o mesmo nome lá, Hero Params, vai ser igual, vamos supor que eu coloque um name aqui chamado dessa forma. Se eu rodar Hero Params to H, ele dá uma... Na verdade eu estou só forçando para que ocorra o que eu quero aqui, que a representação seja dessa forma. E agora, se eu colocar um merge, e aí eu estou colocando a exclamação, o que é a exclamação? Quando a gente está falando exclamação, a gente está indicando que o valor do Hero Params, com o comando que eu vou dar, ele vai ser alterado. Então é como se fosse um warning para você saber que vai ocorrer uma mudança. Então, depois desse comando aqui, o Hero Params não vai ser mais o mesmo. Por exemplo, se eu fizesse assim, ó, Hero Params.size, ele vai falar 1. E se eu rodar aqui o Hero Params de novo, ele continua da mesma forma. Só que no meu caso aqui, eu vou colocar o merge com a informação, esse bang para essa exclamação, porque vai alterar o valor. Então aqui, vamos supor que eu vou colocar assim, ó, token vai receber 1, 2, 3. Então agora ele juntou as duas informações para nós da forma que o Rails vai inserir no banco de dados. E se eu rodar de novo aqui o Hero Params, então perceba que o valor dele agora alterou. Então por isso que a gente coloca essa exclamação. A exclamação ela faz esse indicativo. Então agora, só para explicar aqui na linha de comando, que a gente juntou então o token ao Hero Params e a gente vai rodar o comando de create para ele poder fazer isso para nós. Então exit, eu vou sair daqui. Então voltando aqui, ficou dessa forma. Então o create. Então agora está tudo já preparado aqui no nosso controle. E aí eu vou agora no nosso Authenticable, né, que a gente criou, que é aqui dentro da pasta concerns, dentro do controllers. Então eu vou abrir essa pasta. Esse arquivo keep aqui, a gente pode apagar ele agora. Como a gente já tem um arquivo aqui dentro do concerns, a gente não precisa dele mais. Então eu vou clicar com o botão direito e vou apagar. Não faz mais sentido. E aqui no Authenticable, o que eu tinha feito? A gente tinha falado que a gente vai pegar, né, a nossa request,
o authorization lá no header, vai jogar para essa variável aqui. E aqui eu falei que vai falar, ó, você não tem autorização para essa operação, caso o token não esteja válido. E ele não está válido era o que? Se ele não tivesse presente, se tivesse presente, e se também o valor do token era igual ao valor das minhas credenciais, então o token seria válido. Se uma ou outra aqui, qualquer uma dessas duas não atendesse, ou as duas, então ele retornava false. E aí, esse unless false, ele ia virar verdadeiro, e aí ia retornar, você não tem autorização para essa operação. Só que agora, eu não vou usar mais as credenciais. Então, eu vou apenas querer que o token esteja presente, e aqui eu vou também exigir que o token tenha um tamanho, pelo menos tamanho 10. Isso aqui é só para que ninguém, por exemplo, joga um token valor 1, 2, 3, porque aí pode até acontecer de ter conflito, ou seja, eu crio um grupo de heroes com token letra A e outra pessoa também vai poder colocar letra A e aí um exclui do outro, altera do outro, e não é isso que eu estou querendo. Então aqui eu vou fazer, ó, então ele tem que estar presente e token.size tem que ser maior ou igual a 10. Então ele vai pegar esse aqui, ver o tamanho dele, se for maior ou igual a 10, ele vai retornar OK. E aqui a mensagem também eu vou mudar. Então agora o objetivo vai ser falar o seguinte, ó, forneça um header authorization para se identificar. Qualquer um com pelo menos 10 caracteres. Então é isso. Então agora, quem tentar, por exemplo, listar, fazer qualquer coisa, vai receber essa informação como de erro. E aí ele vai poder mudar lá, colocar um header e aí vai poder manipular o CRUD. Então agora eu vou abrir o terminal, vou levantar o servidor com Rails S. Ele levanta na porta 3000. E agora eu vou aqui no Insomnia e vamos fazer todos os testes para a gente ver se está tudo de acordo. Então aqui eu vou pedir para listar. Então ó, ele já trouxe para mim o erro que eu tenho que ter um authorization header aqui para me identificar. Voltando aqui no Visual Studio Code, eu vou abrir uma janela nova do terminal, vou clicar nesse ícone aqui de mais. Se você colocar aqui, por exemplo, ó, Rails Secret, ele cada vez que você clicar aqui, ele vai dar uma sequência de caracteres aqui. Então, escolha aqui, rode aí no seu terminal, escolha um tamanho aí de 10, pelo menos, e aí você copia esse valor, e aí voltando aqui no Insomnia, aqui em cima aqui tem a opção Dev, que são as variáveis de ambiente, e aí a gente vai clicar ó, em Manage Environments. Então a gente vai aqui, você vai poder colocar aqui um valor qualquer. Então aqui eu vou até tirar esse valor aqui, vou gerar um outro para mim ali, de tamanho pelo menos 10 e vou colar aqui. Então você faça o mesmo e depois de terminar é só fechar essa janela que ele já salva. Então agora para fazer a leitura, o read all, eu vou vir aqui em headers, vou colocar aqui ó, authorization, o valor aqui vai ser o token, e aí esperando um pouquinho ele já completa para mim das minhas variáveis de ambiente. E agora eu vou enviar de novo. Então aqui ele trouxe vazio porque a gente teve que apagar todos os registros. Mas já funcionou. Então agora a gente vai para o Create. Então aqui eu vou criar um novo.
vou chamar de Wolverine. Aqui no meu header eu já tenho a autorização token, que foi da aula passada. Então a hora que eu criei, ele criou com sucesso. E se eu pedir agora para fazer a leitura, ele traz também o valor que tem aquele token que eu acabei de enviar. Se eu vier aqui, por exemplo, criar um outro aqui, então eu vou colocar um token qualquer aqui, ó. Eu vou colocar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu enviar, ele vai trazer vazio. Se eu vier no Create e também colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e mandar criar, aqui eu vou colocar Wolverine 2. Vou colocar outro nome aqui, vou colocar Thor. Então, quem está com o token www aqui até 10 vai ver o valor Thor. Aqui quando ele create, eu vou criar. Ele já criou, peraí. Já criou com esse token aqui. Agora no read tá também com esse token. Eu vou enviar. Então aqui ele criou com sucesso com o token que eu acabei de colocar. E aqui no read all da aula anterior eu tinha colocado uma query aqui para ser pelo termo Verine. Então eu vou desmarcar e agora eu vou mandar listar. Então o que é interessante é isso. Agora quem está mandando esse header aqui vai ver o valor Thor. E se eu mandar o valor do token que eu salvei nas minhas variáveis de ambiente e mandar enviar, vai ver outro valor. Então interessante é isso. Um não vai ver o do outro com a distinção desse token aqui. Então eu vou criar mais um aqui para a gente completar o nosso teste. Vou voltar ao que era antes aqui. Então o Thor, aqui eu vou colocar também o Hulk. Read all vai trazer esses dois. Veja que o Thor está fora daqui. Para eu ler aqui, eu vou ler o número 3. Então se eu vir aqui e colocar 3, aqui ele está falando também que é para eu adicionar o header. Então aqui eu vou adicionar o authorization token. Então agora ele vai trazer para mim. E se eu tentar ler o 2, por exemplo, que não é o que tem o mesmo token que o meu, ele vai falar que 400, ele vai retornar 404 que não foi encontrado. Na verdade, o 2 existe, só que ele existe para quem tem um outro token. Então, se eu vier aqui e substituir por aquele outro token, mandar enviar, aí ele vai encontrar. Então, aqui também já está funcionando legal. Então eu vou voltar ao que estava antes. Para atualizar, eu vou pegar o meu aqui, o terceiro, que é o Hulk. Aqui eu vou colocar Hulk 2. Vou enviar. Ele foi com sucesso. Mesma coisa, se eu tentar colocar o 2 aqui, ele vai dar não encontrado. Então o 2 foi com sucesso. Se eu colocar o read all aqui, ó, ele fez a alteração. E o delete é a mesma coisa. Se eu tentar apagar o 2, que não é o mesmo token que eu estou enviando, vai dar não encontrado. E se eu colocar o terceiro, que é o que eu cadastrei com o token que eu estou enviando, aí ele foi com sucesso e retornou aqui o 204 sem conteúdo. Então, pessoal, é isso aí. Vamos dar uma olhadinha aqui no DBWeaver. Vou dar um refresh aqui. Aqui eu já estou com ele aberto. Eu vou dar uma atualizada aqui nele. Nesse ícone aqui em cima, na direita. Então ele está aqui, ó, com os dois registros que eu criei. E um está com um token meu e o outro está com outro token que eu criei.
Então eu vou fazer o seguinte, vou criar o hook de novo, que eu apaguei. Vou criar ele de novo. Vou voltar lá no DB Weaver, vou atualizar. Então, olha agora. Vai ser sempre assim. Toda requisição que a gente for fazer agora, o filtro vai ser pelo token enviado no header. Como a gente colocou ali de tamanho 10, então vai ser bem mais complicado de ter uma colisão, ou seja, mais de uma pessoa ter o mesmo token. E aí quando a gente olha aqui abrindo o terminal, eu vou abrir o terminal aqui onde roda o servidor. Então vai ser sempre assim, ó. Quando eu fizer deixa eu aqui fazer um select primeiro. Quando a gente faz um select, ele vai vai trazer tudo do Heroes, onde o token vai ser igual ao token que a gente está enviando, que é o que ele vai colocar aqui. E se eu fizer, por exemplo, uma pesquisa, como a gente já tinha implementado, então aqui eu tenho, aqui no header, no query, eu vou colocar pesquisa, pelo termo Verini, e aí também a mesma coisa. Se eu voltar aqui, ó, ele adicionou aqui o token igual a interrogação, que é o primeiro valor aqui, e o nome por Verini, que é o outro parâmetro que a gente está enviando. Então ele fez a consulta também dessa forma, então está tudo funcionando. Bom, agora que está tudo feito, testado, então agora a gente vai fazer o nosso commit nesse branch e depois vamos fazer o merge para o branch master. Então eu vou abrir aqui o terminal, vou abrir aqui uma janelinha nova. Então aqui, ó, git status para saber tudo que foi modificado. Então aqui eu vou git commit -am altera CRUD para token no banco de dados. Então aqui é uma informação que eu estou alterando o CRUD, né, para usar o token do banco de dados. Então isso aqui é a mensagem que eu coloquei, vou limpar. E agora eu vou voltar para o meu branch master. Então é git checkout master. Agora eu vou fazer um merge, vou trazer tudo que eu fiz desse último branch para cá. Então se eu digitar, por exemplo, git branch, eu tenho aqui os 3 branches, então eu vou copiar o nome desse último aqui para não ter erro. Então vai ser o comando git merge --no -ff, o nome do branch. Aqui a mensagem de commit, então eu não vou fazer nada, então a letra. Então aqui eu vou colocar 2 pontos Q para sair, porque eu vou aceitar essa mensagem. Então ele fez aqui salvou para mim. E aqui agora eu vou limpar git push origin, o nome do branch que eu acabei de criar. Então eu vou colocar esse branch que eu criei também lá no GitHub. Então ele criou lá esse branch para mim e vou fazer o git push para ele salvar também o master lá para o GitHub. Então é isso. Tá tudo salvo lá no GitHub. Pessoal, eu quero aproveitar aqui para mostrar para vocês 2 páginas que eu criei usando o Notion. E você também pode criar no Notion, colocar essas páginas como públicas, enfim. Eu já até mostrei num outro vídeo sobre isso. Então eu vou colocar na descrição a informação. Então aqui tem uma página de Ruby on Rails com os principais comandos que a gente tem usado aqui no projeto. E tem também uma outra página de Git com os principais comandos. Então aqui é como se fosse uma referência para vocês dos principais comandos. Caso vocês tenham se perdido em algum momento, eu tenha esquecido, pode voltar aqui para poder consultar.
Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo aqui a gente fechou o entendimento aqui sobre token para essa implementação que a gente fez de uma forma simples. Lembrando que esse curso aqui é um curso básico e posteriormente eu vou criar um curso mostrando uma forma de login mais robusta e usando genes de uma forma bem confiável. Então, espero que vocês tenham gostado. Se fez sentido para vocês esse vídeo, dá um like aí nesse vídeo dizendo que vocês gostaram. E também eu recomendo que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho logo em seguida, porque aí vocês vão ser sempre atualizados em primeira mão quando sair um vídeo novo. E é isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo.